A equipe da missão Horizonte Vermelho avançava pelas dunas de Marte, seus trajes pressurizados deixando pegadas efêmeras no regolito. Doutora Ruby Crossa, a geóloga-chefe, ajustou a lente térmica do capacete enquanto analisava as anomalias detectadas pelo satélite. As leituras indicavam uma estrutura metálica enterrada a 3 quilômetros da base, algo impossível de ter sido causado pela erosão. Seu colega, Patrick, especialista em sistemas, testou sensores pela terceira vez, franzindo a testa. Os dados não se encaixam, murmurou ele. É como se o solo estivesse respirando. Yara, a bióloga, coletava amostras de líquen mutante nas proximidades, sua voz distorcida pelo rádio. Essas formações não são naturais. Alguém as modificou. Ruby sentiu um calafrio. Desde que chegou, vinha sonhando com padrões geométricos flutuantes, como memórias que não eram suas. O vento carregava partículas de óxido de ferro, tingindo o horizonte de carmesim, enquanto o sol se arrastava lentamente pelo céu. Naquela noite, na cabine de comando, Taren, o piloto, projetou um mapa 3D da área. A estrutura em espiral lembrava fractais de uma concha, mas em escala colossal. Se isso for uma cidade, quem a construiu? Perguntou Patrick. Ruby tocou a imagem holográfica, notando marcas semelhantes aos hieróglifos que estudou em templos submersos na Terra. Talvez não sejamos os primeiros a procurar respostas aqui, disse ela, baixinho. Na manhã seguinte, eles escavaram a entrada. O painel circular, corroído pelo tempo, rangeu ao abrir. O ar estava vazio, mas o chão brilhava com veias de cristal azul. Yara recolheu fragmentos. Sua lanterna revelava paredes cobertas por símbolos pulsantes. Isso não é mineral, concluiu ela. É algum tipo de linguagem viva. Patrick ajustou a câmera, filmando os padrões que mudavam conforme a luz. Ruby fixou-se em uma figura repetida, uma esfera com 12 luas idênticas ao selo da antiga Ordem de Clio, sociedade secreta que financiou missões espaciais no século XXI. Enquanto desciam, o rádio emitiu estática. Uma voz distorcida repetia números em código Morse. Taren tentou localizar a fonte, mas parecia vir de todas as direções. No nível inferior, encontraram uma câmara com um pedestal de obsidiana. Sobre ele, um objeto em forma de lágrima irradiava calor. Não toque, alertou Patrick, mas Ruby já havia estendido a mão. Ao contato, visões inundaram sua mente. Cidades flutuantes, mares secos, uma guerra entre luz e sombra. E uma frase ecoou em sua cabeça: o preço da imortalidade é a escolha. Quando voltou a si, Yara segurava, os olhos arregalados. Você desmaiou. O objeto sumiu. Patrick examinou o pedestal vazio. Alguém o roubou. Mas como? Taren apontou para uma passagem recém-aberta na parede. Temos companhia. Pegadas frescas de botas militares levavam para as profundezas. Ruby reconheceu o padrão. Era do módulo de extração enviado pela corporação Sirius, semanas antes, dado como perdido. A perseguição os levou a uma sala com uma cúpula translúcida, revelando o planeta vermelho como um negativo fotográfico. No centro, uma figura vestida de preto manipulava o artefato. Vocês não deveriam estar aqui, disse, sem se virar. Era René, ex-engenheiro da equipe, dado como morto em uma tempestade de areia. O sítio é uma chave, continuou ele. E a Sirius quer abrir a fechadura. Ruby avançou. Isso não nos pertence. René riu. Nada pertence a ninguém. Apenas sobrevive quem entende o custo. Uma explosão sacudiu a estrutura. Taren gritou pelo comunicador. A base está sob ataque. Patrick e Yara correram de volta, mas Ruby ficou. René desapareceu, deixando o objeto para trás. Ela o pegou novamente, as visões agora mais claras. A cidade era um refúgio para uma civilização que escolheu dormir, não morrer. Seu sacrifício preservou um legado. Eles nos deram uma chance, sussurrou ela. Ao sair, encontrou os outros feridos, a nave de evacuação danificada. René estava ali, inconsciente, com um dispositivo de comunicação na mão. Ele enviou as coordenadas, disse Patrick. A Sirius está a caminho. Ruby guardou o artefato em seu traje.
Então vamos garantir que eles não entendam o que encontraram. Enquanto partiam, o sítio começou a afundar, sendo engolido novamente pelas areias. Dias depois, em órbita, Ruby revisou os dados roubados. Entre os arquivos, um vídeo antigo, cientistas da Sirius discutindo a reconfiguração ética da humanidade. Ela apagou tudo, exceto uma nota cifrada. A espiral não é um fim, mas um eco. Ouça. Lá fora, Marte brilhava silencioso e eterno. A nave de evacuação tremia sob a força da tempestade de areia, e os sistemas de navegação falhavam a cada minuto. Ruby segurava o artefato contra o peito, sua superfície, agora fria, mas ainda vibrando em intervalos irregulares. Patrick, com o braço enfaixado, tentava estabilizar os motores, enquanto Yara monitorava os sinais vitais de René, ainda desacordado. Isso tá emitindo uma frequência, disse Taren, apontando para o dispositivo na mão do traidor. Não é da Sirius. É antigo. De volta à base, isolaram René na enfermaria. Ruby projetou os dados coletados na parede, as runas do sítio, as coordenadas do artefato, os padrões de energia residual. Isso não é tecnologia, disse Yara, tocando uma simulação dos cristais azuis. É biologia modificada. Tipo um organismo fossilizado. Patrick concordou. E aquela frase que você ouviu: o preço da imortalidade é a escolha. Parece um aviso. Ruby evitava dormir. Sempre que fechava os olhos, via uma esfera com 12 luas girando juntas, cada uma refletindo um rosto humano. Rostos que ela reconhecia. Sua mãe, morta anos antes, um homem de cabelos prateados que nunca tinha visto, e por um instante, ela mesma, mais velha e cheia de cicatrizes. Na terceira noite, René acordou. Não falou nada sobre a Sirius ou o sítio, só perguntou: vocês viram as espirais? Seus olhos estavam dilatados, a voz rouca e baixa. Elas não são mapas. São memórias. Antes que alguém respondesse, os sistemas de comunicação da base caíram. Uma transmissão invadiu os monitores, estática, seguida por uma melodia grave, quase como se fosse viva. Taren rastreou a fonte, o polo norte de Marte. Tem algo lá, disse, algo que respondeu ao artefato. Ruby guardou o objeto num compartimento selado, mas já era tarde. As paredes da base começaram a mostrar as mesmas runas do sítio, projetadas por uma luz que parecia vir do nada. Tão nos vigiando, concluiu Yara. Enquanto discutiam, uma cápsula de suprimentos chegou da Terra. Dentro, além das provisões, tinha um pacote lacrado com o selo da Ordem de Clio. Ruby abriu com cuidado, um diário de papel velho, escrito por um cientista do século 22. As páginas detalhavam experimentos com tecnologia de ressonância temporal financiados pela Ordem. A última entrada dizia: se você achou isso, já era. Destrua o artefato. Patrick sugeriu que saíssem dali imediatamente, mas Yara interrompeu: não dá para fugir. O sítio não era um abrigo, era uma prisão. Ela mostrou análises dos cristais. Continham DNA humano modificado para sobreviver em Marte. Aquela civilização não morreu. Eles viraram o sítio. Uma colônia de simbiose entre biologia e máquina. René sumiu na madrugada seguinte, levando o diário consigo. O rastreador mostrou que ele ia para a superfície, em direção à tempestade. Ruby, contra o que os outros disseram, foi atrás. Encontrou parado no limite da cratera onde o sítio Odisseu estava enterrado, segurando o diário aberto. Eles nos usaram, disse, sem raiva. A Ordem, a Sirius, todos querem o mesmo, controlar o tempo. Mas o artefato não é uma chave, é um testemunho. Antes que Ruby respondesse, um clarão apareceu no horizonte. Uma nave da Sirius, maior que qualquer outra, pousava a quilômetros dali. Eles vão cavar até acharem a verdade, René continuou. E quando fizerem isso, sua voz sumiu. Ruby olhou para a cratera, percebendo que as areias agora formavam padrões espirais iguais aos do artefato. Não é sobre controlar o tempo, disse enfim. É sobre aceitar que ele não nos pertence. Ao voltar, Ruby destruiu o artefato, esmagando-o no chão da base. Os cristais dentro dele soltaram uma luz âmbar, e por um momento, todas as vozes que ela tinha ouvido em seus sonhos ecoaram no ar. Depois,
Silêncio. Na manhã seguinte, a nave da Sirius mandou uma mensagem: vocês têm algo que é nosso. Cooperem ou a tempestade vai ser o menor dos seus problemas. Enquanto preparavam defesas improvisadas, Yara encontrou algo no depósito, uma segunda cápsula do artefato, igual à primeira, escondida entre os suprimentos. Ele sabia, disse Ruby, segurando. Quem escreveu o diário? Sabia que a gente ia tentar destruir. Patrick olhou para o horizonte, onde a nave da Sirius se aproximava. O que fazemos agora? Ruby abriu a cápsula. Dentro, tinha só um pedaço de cristal e uma palavra escrita num papel. Escute. A cápsula da Sirius abriu fogo ao amanhecer, os lasers cortando a tempestade como garras. Ruby segurava o fragmento de cristal, sua luz pulsando em resposta aos ataques. Eles não estão mirando na base, observou Taren, ajustando os escudos. Estão tentando nos acertar. Patrick concordou, posicionando minas terrestres ao redor do perímetro. Eles sabem que temos algo. Mas como? Yara analisou o fragmento. Isso não é só um pedaço do artefato. É uma semente. Ela projetou imagens microscópicas, células se replicando em padrões fractais. Se plantarmos isso, pode regenerar o sítio ou destruí-lo. René, ainda amarrado na enfermaria, riu pelo comunicador. Vocês não entendem. O sítio quer ser encontrado. Enquanto a batalha se intensificava, Ruby decidiu arriscar. Usando o traje de extração, ela saiu para a superfície, o fragmento preso à palma da mão. A nave inimiga pairava acima, bloqueando o sol. Ela caminhou até a cratera, as areias se agitando como água ao seu redor. Quando inseriu o cristal no solo, uma onda de energia desligou todos os sistemas da base. O sítio Odisseu despertou. As areias se moveram como um rio vivo, revelando estruturas que antes estavam enterradas sob o solo marciano. Sinais de vida antiga ecoaram por toda a região, e as paredes da base começaram a vibrar com uma frequência que fazia os corações dos tripulantes acelerarem. A espiral no artefato, agora conectada ao fragmento que Ruby havia plantado, começou a brilhar em tons de azul e dourado, como se estivesse respirando novamente. A civilização que ali estava não era apenas um legado, era uma consciência dormida, esperando por alguém que entendesse seu propósito. A nave da Sirius, impotente diante do fenômeno, foi forçada a recuar, seus sistemas desativados pela onda de energia. Mas a vitória não era completa. Enquanto o sítio se reerguia, uma nova realidade se apresentava. A Ordem de Clio, a Sirius e até mesmo a própria humanidade eram apenas partes de um ciclo muito maior. Ruby percebeu que o verdadeiro desafio não era proteger o artefato, mas compreender sua mensagem. A eternidade não era um fim, mas uma escolha, e ela tinha que decidir se queria ser parte dela ou simplesmente continuar a caminhar no tempo, como todos os outros. Com o sítio desperto e a batalha encerrada, a equipe da missão Horizonte Vermelho enfrentou uma decisão difícil. Eles tinham a oportunidade de levar o conhecimento de Marte para a Terra, mas sabiam que isso poderia trazer consequências catastróficas. Em silêncio, cada um deles olhou para o Horizonte Vermelho, onde o sítio parecia sorrir, como se soubesse que a história ainda não havia terminado. E assim, com o artefato destruído e o fragmento plantado, eles deixaram Marte, carregando consigo uma verdade que talvez nunca fosse totalmente compreendida, mas que, de alguma forma, sempre estaria lá, esperando por quem tivesse coragem de ouvir.